Fala galera, Dizascope, estamos aqui com mais um Dizascope Entrevista e hoje eu tenho a honra de receber Helena Tanuri aqui. Honra Obrigado. pra mim, Douglas. Obrigado por disponibilizar esse tempo. A gente está aqui no Congresso Nacional de Casais, a Helena acabou de ministrar e a gente está gravando aqui. Eu queria fazer algumas perguntas para Helena. Helena, a gente tem trabalhado com jovens, né, e trabalhado com a igreja. Você percebe que tem muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas que não tiveram um encontro com Jesus. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Bom, aos 14 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Jesus, entendendo que eu precisava de um novo nascimento e que eu queria ser salva da vida que eu levava. Eu queria reconciliação com Deus. Mas de uma maneira muito comum ali naquela época, e infelizmente ainda hoje, a gente aceita Jesus sem entender a dimensão disso, os desdobramentos disso. E a gente entra pelo caminho da religião. A gente muda o exterior, a gente mesmo se adapta à tribo, né? E a gente aprende a linguagem. Isso, a gente adota uma linguagem, uma postura, um jeito de se vestir, para a gente se identificar com o grupo, mas é uma reforma que a gente mesmo promoveu, né? Chega um tempo que isso não é suficiente. O vazio continua ali, o pecado reincidente, você vai lutando com o seu próprio eu e não vence. Não vence. E aí chegou esse momento na minha vida quando eu estava grávida do meu terceiro filho já. É mesmo? Eu pensava que eu tinha Jesus e tudo, mas eu cheguei à exaustão. Eu já trabalhava para o Senhor, cantava no coral, muito ativa na igreja, fazia evangelismo, pensava, estou bombando, estou com Jesus, igrejeira total. E aí veio um grande vazio, porque eu me deparei com uma crise onde eu me surpreendi mais uma vez, caindo na inveja, né? E é como se eu tivesse acendido uma luz, assim, um interruptor dentro do meu coração, e a verdade do meu coração tivesse sido revelada. E eu falei, meu Deus, eu sou a mesma Helena. Eu mudei por fora, mas por dentro eu sou a mesma Helena, lutando com as mesmas lutas. Eu não avancei, eu não cresci. Isso trouxe muita tristeza, muita angústia. E eu comecei a buscar. Deus, me muda, me transforma, me transforma. E ali Deus começou a fazer uma reforma geral, quebradeira, total, né? Onde Ele foi tirando as minhas muletas religiosas e eu fui entendendo que eu precisava de um relacionamento com Ele. Com a pessoa com a de Jesus. pessoa de Jesus, né? Que trabalhar para Ele não adiantava nada. Aí você lê aquela parte que fala, naquele grande dia muitos virão e falarão, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome nós fizemos maravilhas e sinais, e ouvirão, fiquem longe de mim, eu nunca vos conheci. E eu comecei a falar, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, eu quero que o Senhor me conheça, né? E aí eu voltei para o meu quarto, eu estava já fazendo universidade, eu passei no vestibular e... Você tinha quantos anos mais ou menos, você lembra? 29 anos. Olha eu passei só. no vestibular porque eu priorizei casar e construir minha família. Depois. E eu tinha um sonho da universidade. Quando eu passei no vestibular, descobri que eu estava grávida do terceiro filho. Então, no segundo semestre, o Arthur já tinha nascido e eu estava em pleno processo de transformação. E aí eu tranquei a universidade e fui para o meu quarto, para a universidade do quarto. E olha, eu não me arrependo, Douglas. Foi uma obra maravilhosa que Deus fez na minha vida e que mudou tudo. Mudou tudo. E continua mudando, né? Porque a gente está em obras, sempre em obras, né? Mas é muito bom a gente saber que a gente não está mais estacionado, nem amarrado à religião, que não transforma, que não cura, que não liberta, que não é suficiente. E eu gosto do exemplo que o Paul Washer dá, ele fala assim, imagina que você tem um encontro com um caminhão, você está na rua, um caminhão vem e bate em você. Ele fala, você é mudado? Você muda? E aí ele fala assim, Deus é muito maior que um caminhão. É muito maior que um caminhão, exato. Se você se encontrar com ele... Todo mundo vai saber que você se encontrou com ele. É muito bom. Você falou dos seus filhos, né? Sim. Você tem 3 filhos e hoje já são... 4 filhos. 4 filhos que hoje já são adolescentes e jovens, né? E com toda essa tua experiência com eles, né, e com outros jovens, que eu sei que você ministra bastante para jovens, que dica você daria para o jovem que hoje quer viver em santidade? Ele quer, mas as ofertas são tantas que é um grande desafio. É um grande desafio e a verdade é o seguinte, a gente não precisa de fazer força para pecar, né? É o caminho fácil, é a porta larga, né? E, por exemplo, se eu quero ter uma vida saudável, eu tenho que escolher o que eu ponho no meu prato.
Né? Isso funciona no mundo espiritual também, na vida espiritual. Se a gente quer ter uma vida espiritual saudável, você tem que vigiar o que entra pelos seus olhos e entra pelos seus ouvidos, as conversas que você tem, o que sai da sua boca, que tipo de conversa você tem, com quem você está andando. Uma coisa determinante na minha jornada foi me cercar de pessoas que estavam querendo ir para o mesmo rumo que eu. Okay. Porque é muito mais difícil você querendo ir para uma direção e um tanto de gente querendo ir contra, e você junto com essas pessoas. Então você tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Né? Eu acho que você tem que fazer escolhas. É claro, você tem que amar a todos, tratar com dignidade a todos, mas aqueles que você vai escolher caminhar a jornada, trilhar uma jornada, te aconselhar. Aconselhar, aí você vai ter que fazer renúncias, mas o lindo disso é que você ganha pessoas na jornada que, uau, elas fazem toda a diferença. E você acha que está mais difícil para o jovem de hoje do que, por exemplo, na sua geração ou nas gerações passadas? Talvez para o jovem de hoje seja mais difícil, porque o discurso hoje do século é pelo hedonismo, né? Você merece ser feliz, busca o seu prazer. Só que ninguém conta as consequências. Não. Ninguém, por exemplo, nas novelas, nos filmes, não aparece o abandono, não aparece a gravidez indesejada, o que o aborto causa na moça. Isso não aparece. Né? Fica tudo bem resolvido no último capítulo, mas na vida real não é isso que está rolando. Né? Então, eu acho que é mais difícil hoje por causa disso, é muito mascarado. E outra, na minha época, por exemplo, de juventude, os meus pais, a igreja e a sociedade, elas tinham um discurso mais ou menos parecido. Hoje não. Hoje, o que o meu pai ensina, o vizinho já ensina completamente diferente. Entendi. E isso se encontra na escola, nas universidades. A cabeça da galera está pirada. Então, realmente, eu acho que o desafio maior está aí. E também por causa desse excesso de informação, né? Como eu tenho acesso a tudo, né? Eu tenho acesso a todas as opiniões, né? Exatamente. E no meu Facebook, na timeline, eu tenho opiniões diferentes de todos os assuntos. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você escolher uma, né? E eu, assim, uma das coisas que eu mais admiro no seu ministério é você levantar essa bandeira da esposa e ressaltando bastante essa questão da dona de casa, da mãe, né? E assim, que você falaria para solteiras? Porque eu percebo assim que existe uma expectativa talvez falsa, né, ao redor do casamento, até por causa do que a mídia prega, o que Hollywood prega. O que você diria para solteiras hoje que nos ouvem e que estão se preparando para entrar nessa jornada do casamento? Eu acho que Deus definiu papéis de uma maneira muito linda para homens e mulheres, e eu volto a dizer, homens e mulheres não concorrem. Homens e mulheres são gêneros diferentes, com características diferentes e talentos maravilhosos. E um completa o outro. É para ser um time, não é para ser uma competição, é para ser um jogo de frescobol, não é para ser um jogo de tênis, entendeu? E o pessoal entra no casamento um querendo destruir o outro no tênis. Cortando. Não, e o frescobol é você joga a bola para o outro pegar a bola, a graça está aí. Entendi. E eu acho que o casamento é isso, né? E eu acho que as meninas, nós fomos muito bombardeadas pelo movimento feminista, de você tem que ser a mulher, você tem que ser independente, você não pode depender de homem nenhum. Isso levou a gente, tirou a gente de um não vamos negar, de um lugar de abuso, né? Sim. E isso é importante. só que nos levou para um outro extremo. Então é hora, geração, moças, vamos achar o equilíbrio. Pega o que prestou do movimento feminino, do movimento feminista, aproveita, mas não perde a sua feminilidade. É uma delícia cuidar, ter uma casa para cuidar, uma família para cuidar, e isso nos foi roubado pelo movimento feminista. Quando a ficha cai, a gente acorda, a gente já está velha, os nossos filhos já cresceram, a gente não acompanhou o crescimento, eles são infelizes e a infelicidade dele respalda na nossa felicidade, respinga na nossa felicidade, a gente não consegue ter plenitude. Exato. E a gente foi descartada pelo mercado de trabalho. Então está na hora da gente repensar, observar, ver reter o que é bom e repensar o que não está funcionando. Vamos cuidar. Assim, a gente pode hoje até, inclusive, planejar a carreira. Eu vou planejar a carreira de uma maneira que, quando eu tiver meus filhos, eu possa curtir a maternidade, eu possa vivenciar a maternidade. Né? Eu vou pensar a carreira de uma maneira que isso não me roube do meu marido. Né? Então, a gente pode buscar o equilíbrio para a gente desfrutar a vida sem ser roubado em nada. Né? A gente saiu, volto a dizer, de uma situação de abuso, fomos para o outro extremo e fomos roubadas em uma série de delícias. Por exemplo, ver o nosso filho falar mamãe pela primeira vez. Muitas vezes o pessoal do hotelzinho, do berçário, a babá, é que vive isso. Não se deixe ser roubada nessas preciosidades que realmente é o que tem valor na vida. Legal, eu gostei muito da frase que você diz, que muitas querem se casar, mas poucas querem ser esposas.
Exatamente. Muitos querem ter filhos, mas poucos querem ser mães. Ser mães. Muito legal. E para a gente concluir, eu sempre pergunto, eu gosto muito dessa pergunta, como é que é o seu devocional? Como é que é o seu tempo? Você é sistemática, assim, lê na sequência, ou como é que funciona para você? Eu tento ter uma sequência. Eu tenho um livro devocional do Philip Yancey que fala A Bíblia é Minha Companheira. E é um livro que eu tenho usado muito no meu devocional e assim, ele é tão baseado na palavra que ele nunca é repetitivo. Você vai, ele tem o programa do ano, você vai lendo, né, cada dia, mas cada vez que você lê é uma coisa nova que está acontecendo, né, totalmente conectada ao capítulo bíblico que você está lendo. Né? Então, eu uso esse livro como meu devocional. Agora, o que eu não estou conseguindo é o horário certo. Então, não tem sido... eu prefiro logo no primeiro horário da manhã. Da manhã. Né? Mas nem sempre eu consigo fazer isso por causa de viagem, Aí eu vou catando os horários que eu tenho. Avião e hotel. Avião, exatamente. Agora, tem avião às vezes é muito engraçado, né? Porque a gente começa a ler e aí você começa a chorar, Deus começa a falar com você e o povo fica olhando para sua cara, o que está acontecendo com ela? Não está acontecendo nada. Tem medo Só de avião. Não, e assim, eu amo fazer devocional em avião porque eu viajo, eu fico ali, eu sento na janelinha ali, fico ali e Deus vai falando comigo, né? Mas o que eu prefiro é o meu primeiro momento da manhã. Eu acordei, é aquele primeiro momento. É aquela primeira conversa. Né? Poxa, que legal. E tem música no seu devocional, assim, porque você está sempre envolvido com música? Infelizmente não. Felizmente, não mais. Porque Por que você diz isso? O que eu comecei a perceber? Que a gente é muito alma, né? E a alma da gente é muito estimulada pelos efeitos sonoros e visuais, né? E o que está acontecendo? Às vezes o entretenimento está tomando lugar da adoração e a gente pensa que é adoração. Então a gente sempre precisa de uma manivelazinha motivando a gente. Só sinto a presença. Se tiver uma música, ritmo. Entendeu? Aquele cenário. E não é. Deus às vezes fala no silêncio, na simplicidade. E eu estou descobrindo isso. Durante muito tempo nos meus devocionais eu usava a música como uma ferramenta. Mas depois eu comecei a abrir mão e eu descobri um outro canal de comunicação. Aquela música, voltar à essência da adoração. Exatamente, é isso Quando aí. Quando a música esmorece E o resto desaparece, eu simplesmente a ti me achego. Né? É essa conexão que a gente tem que retomar. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente adora, mas a gente sai do mesmo jeito. A conexão não rolou, entendeu? A música não é adoração. A música é apenas uma das maneiras de expressar adoração. Eu amo a música. Por isso mesmo, ela estava tomando um lugar demasiado importante no meu devocional. Então deixa o Senhor ser o centro. E tem sido maravilhoso. Que legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe muito você, sua família. Gente, se você gostou desse vídeo, você aperta aí o joinha, ajuda muito os nossos vídeos. E também deixe seu comentário, se inscreve no canal para receber os outros vídeos. Deus abençoe você. Amém.